Muitas vezes a ideia era o que eu vou me especializar para entregar para alguém. Nossa ideia partiu do princípio contrário. O que o meu cliente precisa que eu entregue. Então, portanto, o foco não é em nós, o foco é no cliente, na necessidade do cliente. Como a gente sempre quis isso, de atender um cliente e abraçar ele em todas as áreas, cada um de nós se especializou numa área. O Daniel foi para o criminal, o Alexandre foi para o civil, eu fui para o direito público, o Felipe foi para o empresarial. E aí nós começamos a ver que faltavam áreas ainda. Então, nesse momento, a gente para um dia no escritório e diz assim, a gente tem que profissionalizar a operação. Está na hora de a gente ter um organograma e uma estrutura que sirva para que a gente possa fazer esse trabalho ainda com mais excelência. Nesse momento, a gente traz um advogado de previdenciário, a gente traz um advogado trabalhista e a gente começa a fazer um trabalho mais aprofundado para poder ajudar o cliente de fato do que desde o início era o nosso propósito, poder atender em todas as áreas. Então, quando a gente faz todas essas mudanças aí, o escritório ele cresce novamente. Então, tudo foi muito natural, esse crescimento. Né? A gente não saiu de 4 para 5, a gente saiu de 4 para 5, depois para 6, depois para 7 e fomos nos moldando. Eu acho que nossa palavra desde o início sempre foi adaptação. Como era um crescimento natural e gradativo, a gente não ia sentindo. Aí, ao final de um ano, estamos com mais 3, 4 advogados, mas a gente não sentia por quê? Porque era o dia a dia que ia se construindo. Nada foi o passo maior que as pernas, entendeu? Então, eu acho que isso nos ajudou bastante. Com as mudanças no decorrer do caminho, com que endereço nós vamos, a primeira sala tinha 40 metros quadrados. E nós três tínhamos que dividir essa sala de 40 metros quadrados. No início foi muito difícil. Eu me recordo que eu tinha R$500, o trabalho que eu guardava, os meus colegas praticamente não tinham nada. Eu tirei os móveis do meu quarto, eles também tiravam os móveis da casa deles, então no início é muito difícil. E nesse decorrer da história a gente viu, no passado um ano de escritório, que a gente cresceu muito. E que a gente podia crescer muito mais, mas para isso a gente precisava aparecer para a cidade. Foi nesse momento que a gente resolveu, vamos para a rua, vamos para uma casa, vamos aparecer para a cidade, porque senão a gente vai ficar escondido dentro de um escritório e as pessoas precisam conhecer o trabalho legal que a gente está desenvolvendo. E aí a gente alugou a primeira casa, que foi na Tuiuti. Aquilo ali para nós já era grande, enorme, né? Saiu de uma sala de 15 metros quadrados, 20 metros quadrados para uma casa de 125 era um desafio gigante. No decorrer desse caminho, a gente ficou 6 anos nessa casa. Quando a gente saiu dessa casa, a gente foi para uma casa de quase 200 metros quadrados. E nesse período foi muito difícil, porque foi a primeira grande obra que a gente teve que fazer e foi uma adaptação muito grande. E ali a gente viu que pessoas que vieram e começaram a somar conosco tinham grande capacidade de ficar conosco. Então, vamos lá, começamos de novo. A casa é enorme, gigante, olha aqui, isso aqui não tem como ocupar. Quando vê, passou um tempo, aquela casa já não estava lá, já compartimentando a garagem, botando sala na garagem, fazendo puxadinho e isso e aquilo. E aí o proprietário nos pede a casa. Ou vocês compram a minha casa ou eu quero ela de volta. E aí a gente viu um novo momento, que está na hora da gente construir a nossa sede. Então a gente compra esse terreno, que é no Oswaldo Cruz, em meados de 2011, 12, e começa já a obra, imediatamente começa uma obra, e essa obra traz uma nova visão para nós, porque a gente criou um projeto baseado na nossa estrutura e como a gente queria atender esse cliente. Só que a gente não imaginava que isso, quando nós inaugurássemos esse prédio, ele já seria pequeno. Um prédio de quase 500 metros quadrados, ele já se tornaria pequeno para o que nós já estávamos criando. Então, em 2014, a gente monta o MMT no atual prédio e aí a gente começa a realmente entregar o que a gente queria, que era entregar um todo para o cliente. Eu costumo dizer para o pessoal que a gente tem uma estrutura de capital no interior, uma estrutura de grandes capitais no interior, seja física, seja de capacidade técnica, né, de áreas, né, um escritório full service que tem um padrão de qualidade muito alto e é reconhecido, né, pelos atores que trabalham no mundo jurídico. Então, a gente tem esse nível de capital. Devido ao nosso crescimento,
a gente começou a aparecer para mais pessoas, né? Alguns trabalhos que a gente fez aqui em Santa Maria refletiram em outras cidades, né? Uma delas foi Porto Alegre. E aí, naturalmente, né, devido ao volume de processos que a gente tinha, o processo em grau de recurso acaba indo para Porto Alegre. Então, foram vários fatores que nos levaram à expansão de Santa Maria. Uma delas, a gente entendia que a gente já tinha capacidade técnica, a outra, necessidade de atender aos processos em nível de segundo grau, e em terceiro, os clientes de Porto Alegre, tá, da região metropolitana, na verdade, de outras cidades ali, pedindo que a gente atendesse eles naquelas cidades. Porto Alegre é uma questão de necessidade. Então, Porto Alegre nasceu por uma questão de necessidade do escritório. Hoje nós estamos com meio eletrônico, tudo é eletrônico, o processo é eletrônico. Hoje tu manda um documento eletrônico assinado, mas regresse um pouco mais, né, alguns anos atrás, tudo era papel. Então nós tínhamos muitos processos protocolados no Fórum de Porto Alegre e no Tribunal. Então nós precisávamos demandar pilhas e pilhas de petições e processos. Lotava um carro aqui em Santa Maria, o porta-mala de um carro, e levava para Porto Alegre. Naturalmente alguém lá em Porto Alegre tinha que protocolar, alguém de Porto Alegre tinha que fazer todo esse serviço para nós. Então por que não centralizar todo esse serviço lá? Então vamos abrir uma unidade em Porto Alegre, vamos botar profissionais lá e vamos atender também o cliente Porto Alegre. Então eu acho que foi uma escolha necessária ir para Porto Alegre. Porto Alegre, a capital, sempre é um sonho, né? E existe um preconceito de clientes, principalmente do centro do estado, com escritórios do interior. Então, uma coisa é tu chegar numa reunião e dizer, eu tenho escritório em Porto Alegre e Santa Maria, e outra coisa é tu chegar numa reunião e dizer que tem escritório só em Santa Maria. Infelizmente é assim. E a gente precisava, depois de estar atendendo muitos clientes, de ter todo necessidade de estar lá, como solicitação de nós estarmos lá, a gente optou por montar uma sede do escritório lá, e aí a gente já tem essa sede há aproximadamente 15 anos lá em Porto Alegre. E foi assim que o MMT cresceu. Hoje a gente tem escritório em Santa Maria, temos escritório em Porto Alegre e temos vários parceiros em todo o Brasil. A gente atende Rio Grande do Sul, a gente atende Santa Catarina, a gente atende Paraná, a gente atende Mato Grosso do Sul, a gente atende Mato Grosso, nós temos cliente em Manaus, nós temos cliente em Distrito Federal, nós temos clientes, então, ou seja, nossa base de clientes está espalhada por todo o território nacional, bem dizer, e no exterior também. Então, se você for olhar, por que a capacidade disso? Porque a gente tem uma capacidade de entrega, a gente tem uma capacidade de parceiros que estão conosco também há muitos anos, que também demandam, na mesma filosofia de que esse escritório ele tem multisserviços, ele também tem parceiros que não conseguem ter os serviços que a gente tem aqui. E eles precisam, de vez em quando, de alguém que faça para eles o que eles não possam fazer e eles não entreguem o cliente também para outro escritório. Então a gente faz esse serviço de parceria, a gente tem clientes próprios, a gente tem clientes que vêm por indicação de outros clientes. Então é importante a gente pensar que nós não temos mais barreiras para trabalhar. E hoje muito menos. Então, colegas de várias partes do Brasil nos procuram em determinadas áreas para a gente atuar como parceria. Mas nada disso é possível se tu não tem um know-how por baixo. Um know-how que seja a base para que os colegas que nos procuram tenham essa confiança. Então a gente tem parceiros, outros escritórios parceiros que representam muito hoje para o MMT. Então a gente tem muita troca de know-how, de experiência, a gente tem muita troca. Isso é muito bom para a advocacia, é muito bom para o cliente, né? O MMT cresceu do jeito que cresceu devido às pessoas, tá? Às pessoas aqui de dentro e aos parceiros, colegas advogados também do mercado. Hoje nós temos 12 áreas, né? Então nós temos 12 áreas de atuação, todos os colaboradores dessas áreas eles têm grande experiência, a gente não se aventura em determinadas áreas sem ter já pelo menos muitas especializações, muitos processos trabalhados. O escritório ele é pensado em núcleos, né? E esses núcleos eles servem para quê? Para que tenha um grande conhecimento técnico
e esse núcleo ele é treinado aqui dentro para que ele saiba conversar com outros núcleos, porque ele saiba enxergar que a resolução do problema dele, daquela área jurídica específica, pode causar um problema em outra área. Então, quando o cliente está aqui e a gente vê qualquer detalhe que possa influenciar em outra área, a gente já chama a outra área para sentar junto, para que a gente consiga, em conjunto, de forma multidisciplinar, né, de todas as áreas jurídicas possíveis, que a gente possa proteger esse cliente e resolver o problema dele. Por que são múltiplas áreas? Porque o cliente, ele não é algo simples que eu possa compartimentar o problema dele. Ele é algo complexo, ele não chega com um problema de societário aqui e o problema é somente societário. O problema pode ser de família, o problema pode ser tributário, o problema pode ser N necessidades que ele tem. Hoje em dia o mundo está muito rápido e os problemas vão acontecendo. É muito normal, por exemplo, ver uma pessoa com um problema de direito criminal estar se divorciando e está com um problema na aposentadoria e ao mesmo tempo ele recebe uma demanda de um empregado. Então vai ter o quê? O direito criminal, o previdenciário, família, trabalhista, e nós tentamos sempre buscar especialistas e fixar aqui que fossem numa determinada área e que pudesse atender a mesma pessoa bem que tenha diversos problemas. A gente tem casos de clientes aqui que a gente senta com 6, 7 áreas ao mesmo tempo numa sala de reuniões para poder tapar todas as arestas. A gente sente a necessidade e chama os profissionais, porque aqui nós não temos a visão de unicidade, nós temos a visão de grupo. Então não adianta nada eu fornecer para o cliente ou eu me dizer ou me identificar como o escritório que tem todas as áreas do direito se eu não consigo ser multiprofissional, se eu não consigo chegar e dizer para o meu colega, ele sobe aqui na sala de reunião, porque eu preciso do teu conhecimento. Se a gente não fizer isso, nós temos vários escritórios dentro do escritório. E nada mais é do que tu pegar o teu cliente e dizer para ele, vai lá no outro escritório que ele tem uma especialidade melhor. E aí essas duas áreas não se conectam, esse escritório não conversa com esse. Nós não temos capacidade de gerar algo melhor para o cliente que nós poderíamos entregar. De novo, o foco é no cliente, o que a gente pode entregar para ele de melhor. E como é que a gente vai fazer isso? Aprendendo, se qualificando e buscando gente qualificada para nos ajudar a gerir isso aí.